Oi, gente! Então, eu vou ensinar vocês a fazer esta saia. É uma saia mini, tá? E ela tem esse babado estruturado. Que esse babado você pode aplicar em qualquer peça. Pode aplicar em saia, nessa própria saia, né? Em cropped, aonde vocês quiserem. Eu vou utilizar esses materiais aqui, olha, que eu tô fazendo essa saia temática de Brasil Core. Você vai precisar de fita métrica. Eu vou utilizar essa agulha aqui de 2,5 e eu vou utilizar este fio de nylon, que com a técnica de fio de nylon. Desse aqui, olha, de 60 milímetros, que ele é bem grossinho, ó. Vocês vão precisar também de isqueiro, que é super importante, ou então vela, tá? Ou 3 opções, vocês podem usar isqueiro, a cola Super Bond, aquela Tech Bond, ou então a própria vela queimada, tá? Mas eu prefiro isqueiro. E também agulha de tapeceira, que a gente vai prender esse babado, tá? Vamos começar. Ah, e uma coisa muito importante, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Que toda quinta-feira aqui tem tutorial novo, beleza? Tirem as suas dúvidas nos campos de pergunta e vamos mais. Então, gente, eu vou começar com a minha agulha e vou começar pela cor azul, fazendo correntinhas. A medida, gente, eu não... Todo mundo me pergunta, quantas correntinhas você começa? Eu não uso uma contagem específica, gente, eu não uso. Por que que eu não uso? Porque vai depender do material que vocês vão usar, o tipo de fio, ó. Eu tô usando esse pérola aqui. Ele tem uma espessura diferente, né? Por mais que seja o mesmo tex, né? Aqui, ó, o mesmo tex dos fios que eu costumo mostrar aqui, que é o Clea Dupla, Anne e tudo mais. Depende da agulha que vocês vão usar, depende da tensão do ponto de vocês, que é o principal. Eu tenho um ponto apertado, você pode ter um ponto mais frouxinho, e assim sucessivamente. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu só tô explicando aqui para vocês entenderem a forma que eu trabalho. Combinado? Eu vou começar fazendo correntinhas. Eu vou fazendo totalmente no olhômetro. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas correntinhas e vocês vão medir no quadril de vocês, onde fica ali a parte do bumbum. Procurem sempre deixar essas correntinhas bem rente, grudadinho no corpo. Por que eu falo isso? Porque o crochê, ele cede muito, sabe? Então, se você deixar muito frouxinho demais, a peça vai ficar gigante e vai dar erro. Aí o que acontece? Vocês vão ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Entendeu? O crochê, ele é assim. Então, é uma parte bem chatinha, mas para quem for iniciantes aí, é só treinar, tá? Que vocês conseguem, tá? Eu vou começar a fazer correntinhas aqui e eu vou medir ali no meu corpo. Eu vou deixar bem... Não vou deixar nem muito apertado e nem frouxo demais, tá? Vocês têm que encontrar ali o meio termo. Geralmente, eu meço no meu corpo e deixo 2 dedinhos meus assim na cintura. Na cintura não, perdão, no quadril. Insiro o dedo assim. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. É desse jeito que eu faço. Eu vou fazer as correntinhas aqui, ó. E vou mostrar aqui pra vocês na prática, pra vocês entenderem como é que eu faço. Então, gente, eu fiz as correntinhas e coloquei aqui no manequim pra vocês terem uma noção de como é que funciona. Ó, fiz as correntinhas e botei aqui, olha, bem agarradinho na parte do quadril. Ó, o quadril é essa parte aqui, ó, da linha do bumbum. Eu deixo ela bem rentinha, bem grudadinha, porque a modelagem pede, né? Uma modelagem grudadinha no corpo. Mas, ó, se você colocar o dedo aqui, ó, tá vendo? Ó, como cede. Isso aqui significa que ela cede. Então, por isso que eu deixo ela bem alinhada ali, bem grudadinha no quadril. E é essa medida que vocês vão fazer. Beleza? Só pra vocês entenderem. E é isso. Vamos partir, fechar com ponto baixíssimo e começar as correntinhas. Mas é isso aqui que vocês vão fazer. Ó, feitas as correntinhas, já mostrei pra vocês como é que eu meço. Vocês vão desembolar ela todinha. Vir aqui, ó, na primeira correntinha e fechar com baixíssimo. Ó, a primeira é essa aqui. Eu venho e fecho com baixíssimo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir 2 correntinhas ou 3. Ó, aqui que vale o ponto alto. Laço a minha agulha. E no ponto seguinte, eu começo a fazer ponto alto. Aqui ele tá bem escondidinho, essa correntinha, mas é por aqui, ó. Aí eu venho, faço ponto alto. Ponto alto. Aí eu vou fazer ponto alto em toda a carreira.
ponto alto em cada ponto de base. Um ponto alto. Aí aqui não tem mistério, você só vai fazer ponto alto. Ó, ponto alto, até chegar aqui no final. Então, gente, fiz as minhas carreiras de ponto alto, ó. Nesse azul, eu vou fazer 4 listras, tá? Contando com isso aqui. Eu vou fazer mais 3, ó. Vou finalizar aqui com vocês. Vou vir aqui no primeiro ponto, ó. E fecho com baixíssimo. Aí aqui eu gosto de usar um macetinho. Eu estico o fio assim, ó. Eu dou várias giradinhas até ele ficar assim, bem torcido. Aí eu laço no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Eu gosto de fazer isso porque diminui a cicatriz. Existem várias técnicas para fazer isso aqui, tá? Essa aqui é a minha favorita, mas tem muitas outras. Mas quem quiser fazer com correntinha, pode fazer também. Eu gosto de fazer desse jeitinho aqui, beleza? Aí aqui, ó, eu já tô indo pra segunda carreira. Ó, aí eu vou fazendo a segunda carreira de ponto alto. Ela vai ser toda em ponto alto. Um ponto alto. E é uma mini saia, tá? Ela não tem um cós muito alto, não. Ela tem um cós médio. Aí, com essa linha azul aqui, eu vou fazer, né, ao total, 4 carreiras de azul. Mas aí é só isso aqui, ó. Somente ponto alto. Aí, para os iniciantes, só ponto alto. E quando chegar aqui no final, eu faço a mesma coisa, tá? Vou fazer as minhas 4 carreiras aqui de ponto alto com azul e volto com vocês. É somente ponto alto. Então, gente, aqui, ó, eu fiz 4 carreiras de azul, ó. Aí arrematei, escondi meu fio. Agora eu vou trabalhar com amarelo. No amarelo, eu vou fazer 6 carreiras. Ó, eu pego aqui bem nessa baguncinha aqui que eu fiz. Ó. Aí eu pego o fio e vou fazer um ponto. Aí eu faço aquela técnica, né, que eu gosto de fazer, girando assim, que eu acho que disfarça a cicatriz. Aí no mesmo ponto eu faço ponto alto. E aqui eu só vou trabalhar somente com ponto alto, tá? É assim que eu faço a saia. Ó, ponto alto, ponto alto. Com amarelo eu vou fazer 6 cores. Vocês vão fazer isso pra quem for fazer Brasil Core? As carreiras, é assim que eu faço a troca de fio, tá? Vocês vão fazer isso com todas as cores, até ficar o comprimento que vocês querem. Aí de amarelo, eu vou fazer 6 carreiras. Aí depois de amarelo, aí vem verde. Aí verde, aí eu troco de novo. Eu faço o mesmo esquema que eu fiz aqui, igualzinho. Aí azul de novo. Aí vou fazendo isso até ficar ali no comprimento desejado, tá? Quem for fazer na cor lisa, só segue o baile, tá? Vai crochetando com a mesma cor. Eu faço essa mesma técnica da giradinha. Existem outras, tá? Mas essa aqui é que eu gosto mais. Eu acho que disfarça bem a cicatriz. Aí aqui, ó, fazendo somente ponto alto. Ó. Aí a troca de cor é assim que eu faço, tá? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, trocando de fio, exatamente aqui como eu falei. Aí eu volto com vocês, porque vai ser uma saia tipo mini, sabe? Ela não vai ser uma saia tão cintura alta assim, ela vai ser uma cintura média. Aí depois eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer o babado com a técnica de fio de nylon. Então, gente, o babado é o seguinte, como é que eu vou fazer ele? Eu até fiz as correntinhas aqui, ó. Como eu vou fazer ele caído, né, na parte do quadril, né, das coxas, e eu vou deixar ele caidinho. Ó, fiz só correntinha. Aqui tem mais do que a fita métrica, que a fita métrica geralmente tem 1,50 m. Aqui tem muito mais, pra ele poder ficar bem longo mesmo, que aí quem for colocar na saia, ou então outras aplicações, aí vocês vão fazer as correntinhas, ó, até medir aqui, ó. Tem muito mais do que uma fita métrica. Eu fiz totalmente no olhômetro.
Aí vocês vão fazer a mesma coisa, só que medindo aí no que vocês forem aplicar esse babado, ó, porque esse babado é para aplicação, vocês podem colocar em saia, em top, aonde vocês quiserem. Ó, tem muito mais do que uma fita métrica, tá? Só pra vocês sempre me perguntam medidas em centímetros, então pra vocês terem a noção, tô medindo aqui. Aí fiz a correntinha, ó, tô usando a mesma agulha. Aí aqui eu tô trabalhando, tô voltando essa correntinha toda com ponto baixíssimo. Que como eu vou aplicar ele, o acabamento fica mais bonito. Ó, tô fazendo ponto baixo, na verdade, ó. Vocês podem fazer baixíssimo também, mas assim fica mais... Porque como a gente vai costurar, então fica mais fácil. Ó, eu tô fazendo ponto baixo nela inteira. Vai ficar bem demoradinho, mas ó, super vale a pena. Um ponto baixo. Vou voltando ela todinha com ponto baixo. Que aí depois a gente vai começar fazendo os aumentos, que aí vai se transformar no babado, tá? Vou voltar ela com ponto baixo. Ó, ela todinha em ponto baixo. Vou fazer meus pontos baixos aqui. Vocês podem até fazer direto, tá? Também é outra opção, que esse aqui é o jeitinho que eu faço. Vocês podem fazer a correntinha e ir direto fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base, que é o aumento. Que aí ele vai embabadando. Que depois aí ele vai crescendo ele. Eu faço dessa forma aqui, principalmente quando eu vou aplicar. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Vou fazer meus pontos baixos aqui, nela todinha. Eu volto com vocês. Feito isso aqui tudo de ponto baixo, ó. Ponto baixo, ó. Terminei aqui. Aí, eu vou subir 2 correntinhas, ó. 1 e 2. Que equivale ao ponto alto. Ou quem quiser pode subir 3 também. Aí, eu vou virar o meu trabalho. Aí, eu vou começar a fazer aumentos, ó. Eu vou laçar a minha agulha. Aqui, ó, onde eu comecei, eu terminei, ó, eu vou fazer ponto alto. Aí, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base, ou seja, aumento. Ó. Ponto alto. É somente 2 correntinhas em cada ponto de base. Nossa, facinho, sem mistério. Que aí, fazendo isso, vai começar a fazer o babado. Ó. Aí, você vai fazer isso a carreira inteira até chegar lá no final. 2 pontos altos em cada ponto de base. Ó, tá vendo que ele já tá abrindo? Ó, ele já tá ficando assim, ó, envergando. É exatamente isso que a gente quer. Vou fazer aqui os meus aumentos, né? 2 pontos altos em cada ponto de base. Vou fazer isso aqui tudo, a mesma coisa, até chegar lá no final. Aí, chegando lá no final, a gente vai fazer juntos a segunda carreira. Que eu vou fazer umas 3 carreiras com azul. Aí, depois eu vou mudando. Ó, vai ficar assim. Fiz aqui os meus 2 pontos altos juntos, ó, ele vai ficar assim, todo embabadadinho. Aí, aqui, na segunda carreira, você tem 2 opções. Se você achar que assim tá legal, né, aí você cresce ele com ponto alto normal. Eu vou abrir ainda mais ele. O que eu vou fazer? Cheguei aqui no final, ó. Aí, eu vou subir 2 correntinhas, como eu fiz aqui, que equivale ao ponto alto. Quem quiser subir 3 também pode, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 pontos altos juntos aqui, um já tá feito. Aí, eu vou fazer o segundo. Aí, aqui nessa carreira, eu vou trabalhar com 2 pontos altos juntos e um separado. Eu vou abrir ainda mais ele. Aqui tá separado, aqui eu vou colocar junto. Junto. Aí, aqui separado. Aí, aqui junto. Pra abrir ainda mais ele. Aí, quem achar que esse babado aqui tá legal, aí você prossegue fazendo todas as carreiras com ponto alto normal, sem aumento, tá? Aí, quem quiser colocar mais ainda, aí é só fazer essa técnica aqui. Vocês podem até começar com 3 pontos altos juntos, tá?
Quanto mais ponto alto junto, gente, mais embabadado fica. Ó, aqui separado, aqui junto. Aí eu vou fazendo isso. Aí quem for fazer Brasil Core, eu vou fazer 2 carreiras de cada cor, tá? Eu tô na segunda carreira de azul, aí depois eu vou fazendo as outras cores, tá? Aí eu vou chegar lá. Mas a troca de cor, gente, é igualzinha a saia, tá? Não tem mistério nenhum. É igual. Mas aqui no babado eu vou mostrar pra vocês também, pra poder ficar bem claro e não gerar dúvida. Mas quem tiver dúvidas aí, deixa nos comentários e não esqueça de se inscrever, tá? Vai me ajudar bastante a continuar trazendo conteúdo aqui e ensinando vocês. Aí o processo vai ser isso aqui, ó. 2 pontos altos juntos e um separado. Eu vou fazer isso até aqui o final, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês para fazer a troca de cor. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira com 2 pontos altos juntos e um separado. Ó, finalizei, arrematei, tudo certo. Aí agora eu vou mudar de cor. Vocês vão fazer isso toda vez que vocês forem mudar de cor, tá? Quem for fazer liso, sem do tema, né, Brasil Core, que é uma saia bem... é artística, mas você pode fazer com a cor que vocês quiserem. É só seguir o baile na cor, tá? Se vocês forem fazer com a cor lisa. Aqui, como eu vou trocar de cor, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha no meu último ponto, ó. Eu finalizei aqui e vou começar aqui, como se tivesse com fio de uma cor só. Aí eu vou pegar aqui, ó, o meu fio, vou fazer no amarelo. Ó, vou puxar. E vou de novo subir 2 correntinhas. 1 e 2. Ou 3, tá? É porque o meu ponto alto é com 2 correntinhas. Isso aqui depois a gente vai arrematar. Aí eu vou virar o meu trabalho. Aí eu sempre faço um aumentozinho nesse primeiro ponto aqui, ó, que é o último. Ó, venho e faço o ponto alto, ó, já fiz um aumento. Aí, só aqui na ponta, tá? Porque agora, todas as carreiras eu vou fazer com ponto alto normal, sem aumento. Porque aqui já tá a quantidade de babado que eu quero, tá tudo ok. Agora eu vou seguir o baile fazendo somente ponto alto. Ó, fazendo somente ponto alto. Aí, de novo, também eu vou fazer 2 carreiras de amarelo. Vou fazer duas carreiras de cada cor. Aí, aqui... eu vou seguir com amarelo. Ó, somente ponto alto, sem aumento. Aí eu vou fazendo isso até o final, novamente. Ó. Tô fazendo aqui rapidinho, porque é só ponto alto mesmo, não tem aumento. Ó. Aí, somente ponto alto. Aí eu vou fazendo ponto alto, ponto alto. Aí eu vou fazendo ponto alto em toda ela até completar a segunda carreira, né? Que eu vou fazer 2 carreiras de cada cor. E vou fazendo isso até chegar no verde, né? Que aqui eu tô fazendo o tema Brasil Core. Então vai ser azul, amarelo e verde. Aí o final, quando eu for fazer a técnica do fio de nylon, eu vou terminar com azul de novo. Eu vou chegar nessa parte, tá? Eu vou terminar aqui todas as minhas carreiras e volto com vocês. Então, gente, finalizei o meu babado, ó. Eu acabei brincando com as cores. Eu coloquei 3 carreiras de amarelo, 2 de azul e 2 de verde. Aí eu vou finalizar com verde mesmo, que eu gostei esse tamanho aqui, ó. Ficou bem longo, né? Ó. Aqui, pra vocês terem uma noção dos centímetros, ficou... deixa eu medir aqui com vocês... ó, ficou com 6,5, quase 7. Esticando deu 7 centímetros, ó. Aí agora eu vou finalizar com fio de nylon, né? Vou usar o fio de nylon de 60 e com isqueiro. Aí como é que eu faço pra poder embabadar ele? Até finalizei aqui, ó. Aqui no final, sempre nas 2 pontas, eu termino com 2 pontos altos juntos, tá? Pra ele poder ficar bem pontudinho. Ó, sempre... todas as carreiras exceto as primeiras, né? Aqui, as 2 azuis eu fiz aumento, tá? E daqui do amarelo pra cá, eu fiz tudo com ponto alto, tá? Como no começo eu falei. E eu só faço aumento aqui na ponta, nessa ponta e nessa. Pra poder ficar pontudinho, pra ficar bonitinho. Aí agora, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar o meu fio de nylon. Pode ser o mais grosso que puder. Ó, esse aqui é o de 60, tem outros também, tem de 80. Ou então você pode fazer com esse número aqui, com ele até duplo, tá? Pode até colocar 2 vezes, pra ele poder ficar bem estruturado, bem bonito. Aí aqui como é que eu faço? Eu vou pegar a ponta do meu fio de nylon, não vou cortar ele. Outro detalhe, quem for fazer com babado contínuo, tipo, não, porque eu tô fazendo com ele assim, ó. Ele vai ficar todo aberto, porque as 2 pontas vão ficar caídas, tá? Ali na parte do quadril, até abaixo, né? Ele vai ficar assim. Quem for fazer assim, você vai unir um fio de nylon com o outro, tá? Como assim? Ó, vou começar aqui, pegar a minha ponta, pegar essa ponta aqui, ó, que eu não vou cortar ela. O que eu vou fazer? Vou pegar o fio de nylon e eu vou inserir aqui, em qualquer cantinho, bem na pontinha. Vou puxar ela bastante aqui. Aqui também, ó, até antes de colocar o fio de nylon, eu gosto de fazer um ponto aqui pra poder fazer bem assim, ó. Ficar bem firme. Aí eu pego a minha ponta, insiro bem pra cá. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Aí eu deixo uma quantidade de fio de nylon bem generosa, porque a gente vai dobrar isso. Ó, eu vou fazer assim, deixa essa quantidade assim, ó. Aí você vai queimar o fio de nylon, não precisa queimar muito, tá? É só pra ele grudar. Tem que ser bem rapidinho, senão ele não fica. Ó, quem preferir usar cola também, ó, já tá aqui. Grudo bem na pontinha. Ó, eu faço isso justamente pra ele não soltar, ó, tá vendo? Ele gruda, você vai fazer isso nas 2 partes. Aí quem for fazer com o fio contínuo, continua como assim, ele fazer ele junto, né? Não fazer ele com a ponta pendurada. O que você vai fazer? Você vai pegar o fio de nylon. Ó, vamos supor que esse pedacinho aqui, olha, seja o contínuo, só pra eu não precisar cortar o fio. Ó, ele vai ficar assim, ponta a ponta. Aí você vai inserir um no outro e você vai fazer a mesma coisa, que ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, quem for fazer com ele sem babado na ponta, né? Sem ser ele caído. Ele vai ficar assim, aí você coloca no fio no outro, assim, e gruda queimando com isqueiro, ou com vela, ou com cola. Ele vai ficar assim. Aqui, como eu não vou fazer ele... Eu não vou fechar esse babado, eu vou deixar ele solto. Eu vou fazer desse jeitinho aqui mesmo. Aí eu, com todo cuidado, vou virar. Ó, essa ponta toda, eu vou crochetar em cima dela. Vou pegar até aqui, ó. Aqui vou virar o trabalho. Vou dar uma ajeitadinha assim, ó. Aí eu pego a minha ponta. E aqui eu vou trabalhando com ponto baixo. Deixa ele bem agarradinho aqui, bem escondidinho. Vou inserir minha agulha no primeiro ponto. A agulha vai ter que passar por baixo do fio de nylon. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, vai ficar assim, certo? Ó, fio de nylon, o fio de nylon e agulha. Aí você vai fazer isso aqui. Você vai crochetar em cima desse nylon. Ó, você vai fazer ponto baixo. Aí sempre dá uma ajeitadinha. Aí pega aqui, aí ponto baixo. Aí outro ponto, ó, ponto baixo. Aí com cuidado, se você ver que a pontinha tá assim, ó, aí você dá uma leve puxadinha com cuidado, ó, que aí ele some. Ó, ele vai sumindo. Ó, a agulha aqui, ó, tá vendo que ele tá sumindo, ó? Tá vendo? A gente tá crochetando em cima do fio de nylon. Aí você vai fazendo isso aqui. Todo no ponto baixo. Aí tá vendo que tá saindo muita pontinha? Aí você vai lá e dá uma puxadinha.
até ele ficar bem retinho. Aí você vai fazendo ponto baixo, escondendo o fio, ponto baixo. É assim que eu vou fazendo. Aí ele vai ficando estruturado. Aqui não dá pra ver muito. Mas quando você vai fazendo, você vai vendo que ele vai ficando todo estruturadinho, todo bonito. Aí eu vou trabalhando com ponto baixo, vou fazendo, vou dando a ajeitadinha. Ó. Aí eu não corto meu fio por enquanto, tá? Só corto ali no final. Até porque vai me ajudar a ver se tá tudo direitinho. Se dá... Aí eu vou puxando, se tiver muito fio pra fora. Ó. Eu vou fazendo mais ou menos até aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, vou mostrando pra vocês o efeito que vai ficando. Então, gente, pra mostrar pra vocês, ó, ele vai ficando estruturadinho, ó. Olha a diferença desse aqui pra esses aqui. Ele vai ficando durinho. Aí ele vai ficando todo legalzinho. Eu adoro demais essa técnica. Aí aqui você vai fazendo até lá o final. Aí vai fazendo com cuidado, pra poder não amassar muito. Aí aqui eu vou fazendo tudo de ponto baixo. Aí aqui não tem mistério, é só ponto baixo. Tá chegando no final, como é que ele vai arcando. Vai ficando muito maneiro, muito legal. Então, gente, babado quase feito, ó, que bonitinho que ele fica. Todo estruturado. Quando ele ficar preso na saia, ele vai ficar mais legal ainda. Ó. Aí aqui no final, eu já até cortei meu fio. Aí como é que eu faço? Eu meço no puro olhômetro. Ó. Como é que eu vou fazer isso? Já botei minha agulha aqui, ó. Deixei ela aqui. Aí o fio, eu vou cortar mais ou menos, eu vou deixar assim, ó, porque aqui não fica envergadinho. Vou até botar aqui no zoom pra vocês enxergarem melhor. Ó, como ele tá aqui, ó, eu deixo aqui, ó, essa distância aqui, não fiz ele todo. Aí o que que eu vou fazer? Eu deixei mais ou menos isso aqui de fio, ó, tá vendo? Isso aqui. Aí como ele fica bem retinho, ó, essa aqui vai ser eu medindo o fio de nylon. Ele chega aqui, aí eu deixo isso aqui de fio. Aí eu insiro aqui bem na pontinha, igual que a gente fez do outro lado. Ó, eu vou pegar a ponta, eu vou inserir bem aqui. Assim, ó. Insiro assim, ó. Tá vendo? Aí eu puxo bem devagarinho. Ó, procuro deixar ele bem rentinho. Tá vendo? Bem grudadinho aqui, que aqui eu já tenho noção de que ele vai ficar bem rente ao crochê. Aí daqui eu dou uma amassadinha, ó, dou uma dobradinha, dobra assim, ó, que ele vai ficar. Aí eu procuro colocar bem ele aqui, estico ele bem. Tem esse excessinho aqui, se você achar que tá muito grande, você corta. Cortei a minha ponta, cortei mais ou menos uns 2 dedinhos. Aí eu deixo aqui no amassado, ó, no dobrado. Aí eu estico só um pouquinho pra cá, ó, só pra gente poder queimar e grudar a ponta. Ó, aí eu grudei a minha pontinha, ó, tem que ter um pouquinho de paciência porque às vezes não fixa, né? Por isso que eu falo pra vocês que eu acho que é melhor a cola, só que como eu não tenho ela aqui no momento, então eu queimo com isqueiro. Ou então até com a própria vela também, mas é só o calorzinho, porque senão fica meio preto e acaba destruindo o fio, tá? Aí com todo cuidado você vai puxar, você vai ajustar, ó, você vai ajustar pra cá e você vai crochetar em cima igual que a gente fez no começo. Aí a gente vai finalizar com ponto baixo, a mesma coisa. Aí sempre tomem cuidado pra poder não desfazer, porque ele é um pouco sensível. Aí você vai fazendo ponto baixo e cobrindo todo o fio de nylon, que aí ele vai ficar todo estruturadinho. Aí ponto baixo. Aí aqui não tem mistério, você vai fazendo isso até o final. Aí se ficou muito grande, aí faz de novo, aí até dá. É assim que eu faço. Vou fazer até aqui o final, vou ajustando e mostro pra vocês. Aí, gente, finalizei aqui, ó. É só fazer ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo também, como eu fiz o ponto alto. Sempre na pontinha eu faço aumento, pra poder ficar bicudinho, bonitinho. Aí aqui finalizei, eu faço até mais um ponto aqui, ó.
aperto ele bem, corto e arremato. Aí a gente finaliza aqui. Aí aqui, ó, a pontinha, só esconder por aqui, arrematar e tá pronto o nosso babado. Agora eu vou ensinar vocês a unir essa peça aqui na saia. Então, gente, a minha saia tá aqui, ó, ela é uma mini saia, tá? Cintura baixa e o meu babado. Ó, o babado, a intenção dele é ele ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, eu vou mostrar pra vocês no manequim bonitinho. E essa parte aqui, ela vai ficar caída assim, pra dar aquele charme, tá? Ela vai ficar toda estruturada. E aqui a parte da cintura, nós vamos trabalhar com elástico, tá? Vocês podem usar aquele roliço, que é melhor ainda, ou então esse estilo aqui, ó, que é o que eu tenho, tá? Eu vou usar ele, com meio ponto na cintura. Aí, eu vou prender esse babado com agulha de tapeceiro, eu vou costurar, tá? Ó, com agulha de tapeceiro, mas quem achar melhor, pode fazer ponto baixíssimo. Eu acho mais prático a costura. Vou costurar um ponto com o outro e vou fazendo. Vou explicar isso aqui pra vocês, beleza? Pra quem quiser saber medidas, a minha saia ficou assim, ó, com as listras, ó. E ela ficou na altura dela, essa aqui ela veste até um tamanho 38, 40, tá? Que ela cede. A altura dela, ela tem mais uns 31 centímetros, ó. Ela vem aqui, uns 31 centímetros. Na frente, ó, não vou medir a circunferência, só pra vocês terem noção. Ó, ela ficou com 43 centímetros aqui na frente, 42 por aí. E agora na circunferência. E na circunferência, ela ficou com mais ou menos uns 90. Na verdade, ela mede até mais, né? Porque vai ceder, então ela atende até um tamanhozinho maior, tá? E com babado eu acho que ela até aumenta, né? Porque ela cresce. Então, com babado ela deve ir para uns 38, 39 centímetros por aí. Aí eu vou mostrar pra vocês no manequim bonitinho como é que a gente vai fazer isso. Então, gente, coloquei a minha peça aqui no manequim. Eu dobrei a minha peça no meio, ó, o meu babado, ele tá no meio, olha as duas pontinhas aqui. Aí, pra poder tirar ali onde é que é o meio, eu dobrei no meio, né, claro, ó. Tá aqui dobrado no meio. E eu botei o meio aqui com alfinete, que aqui vai definir onde eu vou colocar. Eu coloquei aqui pra poder ter uma noção. E eu vou usar o auxílio do alfinete. Eu vou fazendo assim, ó, eu vou colocando aqui, porque aqui eu vou costurar com agulha de tapeceiro. Aí, com o auxílio do alfinete, eu vou fazendo isso aqui, ó. Porque como o babado vai ficar na lateral, então, ó, é mais fácil pra mim. Ó, é assim que eu meço, tá? No olhômetro puro. Ó, vou colocando aqui e vou alfinetando. Aí ele vai ficando assim, ó, caidinho aqui do lado. Ó, como é que ele fica lindo. Aí eu vou colocando aqui, ó. Aí aqui é o meu limite. É assim que ele vai ficar, ó. Ele vai cair aqui do lado. Vou mostrar pra vocês aqui o detalhe. Do outro lado, nas costas, eu vou fazer a mesma coisa. Então, gente, eu prendi desse jeitinho aqui, ó. Essa aqui é as costas, ó. E aqui, ó, a frente. Ela vai ficar assim. Deixa eu descer um pouquinho a câmera, ó. Só pra vocês enxergarem. Vai ficar desse jeitinho aqui. Tá vendo que a ponta tá dupla? Ó. Vai ficar desse jeitinho, pra vocês terem a noção do que tá acontecendo, ó. Aí agora eu vou costurar essa parte aqui, ó, com agulha de tapeceiro. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu coloquei, ó, na agulha de tapeceiro o fio, ó. Eu não cortei ele, tá? Eu vou puxando. Aí eu vou aproveitar aqui, ó, e vou costurar na própria moldagem. Aí, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou costurar isso aqui, mas quem quiser pode fazer ponto baixíssimo também, tá? Tirei até um alfinete aqui, ó. Eu tô colocando no manequim só pra poder ficar melhor, pra eu poder ensinar aqui pra vocês. Que é desse jeitinho aqui que eu faço, tá? Ó. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu pego uma correntinha daqui, ó. Daqui, do quando a gente começou a fazer a carreira de babado. E pego uma correntinha daqui de base. Vai ficar assim. Ó. Vai ficar exatamente assim, tá vendo a agulha? Ó, eu pego na correntinha de frente. E eu vou costurando. Aí eu não cortei o meu fio, tá? Tá aqui no rolo. Ó, tá aqui no rolo. Ó, aí eu vou costurando. É dessa forma aqui que eu faço. Aí eu pego daqui de frente também, de qualquer espacinho, ó.
Eu vou fazendo bem no olhômetro, aí vai ficando assim, ó. Aí dá certo, fica bem retinho. Ó. Aí eu vou costurando. Aí eu vou tirando pra cá, só pra poder não sair daqui da linha de raciocínio. Aí eu pego daqui, ó, pego a correntinha daqui e pego na correntinha aqui de base da saia, ó. Desse jeitinho. E eu vou costurando. Aí aqui não tem mistério não, é assim que eu faço, tá? Ó, quem quiser pegar nas duas correntinhas, assim, ó, também pode. Assim, ó, nas duas correntinhas. Desse jeitinho aqui. Pode também, tá? Mas aí eu prefiro fazer assim, acho mais delicadinho. Mas aí vai a gosto de vocês. Ó, eu pego aqui na frente, aí eu vou costurando. Eu não gosto de cortar o fio, porque eu vou puxando, tá? Pra não ficar muito emenda. Ó, mas é desse jeitinho aqui que eu faço. Aí eu vou costurando tudo com agulha de tapeceiro. Ou, repetindo, quem quiser pode fazer o baixíssimo, beleza? Eu vou fazer aqui a minha saia e volto com vocês. Então, gente, terminei aqui, ó. Costurei com a agulha de tapeceiro. Ó, ficou desse jeitinho. Aí, aqui nesse detalhe, ó, vou até ampliar aqui pra vocês verem. Então, nesse detalhezinho aqui, olha, eu cortei o fio e tudo mais, aí ele ficou assim. Aí aqui eu vou dar um nozinho que aí vai unir, ó, essa parte aqui vai ficar abertinha mesmo. Aí eu dou um nozinho aqui, ó, com o fio e arremato. Dou um nozinho bem forte pra ela ficar bem fechadinha. E arremato o meu fio. Escondo esse fio aqui. Que aí fica um detalhe bem legal. Ó, fica bem, ó, fechadinho. Só arrematar, ou então corto o fio, eu arremato, escondo aqui dentro, ó. Eu vou arrematar aqui e tá quase pronta a minha peça. Eu vou arrematar aqui, ó. Aí fica estruturadinho o babado, que lindo que fica. Ó, até afastar aqui pra vocês verem. Ó, fica belíssimo. Ó. Fica lindíssimo. Aqui, galera, estamos quase finalizando a nossa saia, ó. Babadinhos feitos, tudo mais. Aí agora eu vou fazer a parte da cintura. A cintura eu vou fazer com elástico, ó. Vou crochetar em cima dele com meio ponto. Ou quem quiser pode colocar ponto alto, ó. Eu faço desse jeitinho aqui, ó. Eu coloco um em cima do outro aqui, ó, sobreposto. E aqui eu passo uma costurinha. Ó, eu costuro essa parte aqui, tá? Ó, dou um pontinho com linha e agulha de costura. Costuro pra cá, dou só tipo um pontinho mesmo. Ó, fica assim, tipo um sanduichinho. Aí eu vou passando uma linha e uma agulha. Faço de um lado e faço do outro também. Pra poder ficar bem firme. Você vai medir na sua cintura. Ó, o elástico você pode até medir na sua cintura, porque como ele estica, ó, ele vai ficar certinho no corpo. Aí agora que eu costurei aqui, né, tem um pontinho no meu elástico, eu venho aqui na minha saia, na parte da cintura. Eu vou pegar bem aqui na parte da que tá essa cicatrizinha aqui. Aí eu venho pra cá, ó, insiro a agulha. Aí eu pego, vou continuar com o azul. Aí eu faço um ponto. Aí eu vou pegar o meu elástico. Ó, venho pra cá. E vou trabalhar com meio ponto mesmo. Ó, eu laço. No mesmo buraquinho que eu inseri aqui o ponto, eu venho e vou trabalhando com meio ponto pra poder prender o elástico. Ó. Aí eu laço. Aí venho no ponto seguinte. Aí vou cobrindo. Ó. Aí eu venho, laço. E vou fazendo meio ponto em toda a circunferência da cintura. Ó, isso aqui não esquenta não, porque isso aqui vai sumir tudinho. Eu peguei a linha que eu tinha ali. Aí, fiz um pontinho. Aí aqui eu vou fazendo meio ponto. Até cobrir ele todinho. Eu indico muito que vocês usem o elástico roliço, tá? E façam a mesma coisa. É porque esse aqui era realmente o elástico que eu tinha, então eu improvisei aqui. Mas usem um roliço que vocês vão ter muito mais facilidade. Esse aqui eu costumo até dar uma amassadinha nele assim, ó. Que aí facilita bastante. Aí aqui é só
cobrir com meio ponto, que aí ele vai cobrir todinho. Gente, pra mostrar pra vocês a peça finalizada, ó, aqui na cintura, ó, a barra, ó, que lindo que ela fica. Fica assim bem caidinha. Essa blusinha vai estar aqui também no canal, tá? Ó, aqui é a frente do look. Vou mostrar as costas agora pra vocês. Aqui é as costas, ó. O detalhe na cintura, eu recomendo que vocês usem aquele elástico roliço, tá? Que vai ficar com um acabamento muito mais bonitinho. É que esse aqui é o que eu tinha, então eu coloquei ele assim mesmo. Só pra não ficar esse negocinho de fora aqui. Ou então vocês podem fazer correntinhas e enfiar aqui dentro, tá? Pra ficar com um acabamento melhor. Se vocês quiserem em outro vídeo, eu posso ensinar isso pra vocês, beleza? É isso, nosso lookinho Brasil Core. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? E até a próxima!